Meu nome é Helena Duarte. Tenho 33 anos e, até poucos meses atrás, acreditava que perder meu pai seria a pior coisa que poderia acontecer comigo. Eu estava errada. Meu pai, Antônio Duarte, morreu numa manhã de terça-feira em Belo Horizonte. O enterro aconteceu 2 dias depois, sob uma chuva fina que parecia não querer parar. Minha filha, Sofia, de 6 anos, segurava minha mão durante toda a cerimônia. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que o avô não voltaria para casa. Meu irmão, Marcelo, ficou ao lado do caixão o tempo inteiro. Recebeu abraços, apertou mãos e ouviu frases sobre como ele agora precisava cuidar da família. Eu também ouvi essas palavras, mas ninguém parecia perceber que eu também era família. 6 dias depois do enterro, voltei para a casa onde cresci. Sofia estava comigo, carregando seu coelhinho de pelúcia. Eu ainda tinha algumas roupas no quarto antigo e documentos importantes, guardados no escritório do meu pai. Quando coloquei a chave na fechadura, ela não girou. Tentei novamente. Nada. Antes que eu pudesse entender, a porta se abriu. Marcelo estava parado diante de mim. Você não pode mais entrar aqui, Helena. Olhei para ele sem acreditar. Como assim? Ele cruzou os braços. Papai deixou a casa para mim. Você precisa pegar suas coisas e ir embora. O testamento ainda nem foi lido. Marcelo deu um sorriso curto. Não precisa ser lido. Eu sou o filho. Você sabe como papai pensava. Então ele apontou para a calçada. Havia 2 caixas de papelão molhadas perto do portão. Minha mala, as roupas de Sofia e o coelhinho que ela tinha deixado no quarto. Senti meu peito apertar. Marcelo, você está expulsando sua própria irmã e uma criança de 6 anos? Estou expulsando você da minha casa. Aquela frase doeu mais do que eu queria admitir. Sofia apertou minha mão. Mamãe, nós fizemos alguma coisa errada? Eu me ajoelhei diante dela e forcei um sorriso. Não, meu amor. Nós não fizemos nada errado. Marcelo fechou a porta. Fiquei alguns segundos parada debaixo da chuva, olhando para aquela casa que tinha pertencido ao meu pai, ao meu avô e por décadas também tinha sido meu lar. Então meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Senhora Helena Duarte? Sim. Meu nome é Ricardo Vasconcelos. Sou o advogado responsável pelo testamento do seu pai. Preciso que a senhora volte para Belo Horizonte amanhã de manhã. Há uma cláusula no documento que seu irmão aparentemente desconhece. Parei de respirar por um instante. Que cláusula? Do outro lado, Ricardo ficou em silêncio por 2 segundos. Então respondeu. A parte que seu pai escreveu 6 meses antes de morrer. Naquele momento, percebi que Marcelo talvez tivesse cometido o maior erro da vida dele. Naquela noite, eu e Sofia ficamos em um pequeno hotel no centro de Belo Horizonte. O quarto tinha 2 camas, uma televisão antiga e uma janela de onde eu conseguia ver as luzes dos carros passando pela Avenida Afonso Pena. Sofia dormiu rápido. Eu não consegui. A frase do advogado continuava repetindo na minha cabeça. Há uma cláusula que seu irmão desconhece. Meu pai nunca tinha sido um homem de grandes surpresas. Antônio Duarte era organizado, cuidadoso e extremamente reservado quando o assunto era dinheiro. Peguei meu notebook e comecei a revisar tudo que eu lembrava sobre os últimos meses da vida dele. Foi então que encontrei uma coisa estranha. 3 semanas antes de morrer, meu pai havia transferido uma quantia considerável para uma conta, que eu nunca tinha visto. Não era uma conta pessoal comum. O nome da instituição aparecia como uma empresa de administração patrimonial. Anotei o número. Na manhã seguinte, encontrei Ricardo em seu escritório no bairro Lourdes. Ele tinha pouco mais de 50 anos e falava com aquela calma desconfortável de quem já sabe exatamente como uma conversa vai terminar. Seu pai alterou o testamento 6 meses antes de morrer, explicou. O que ele deixou para Marcelo? Ricardo abriu uma pasta. A casa principal e a participação dele na empresa da família. Meu coração afundou. E para mim? Ricardo me encarou. Uma coisa que seu irmão acredita que não existe. Ele colocou um documento sobre a mesa. Era um contrato de propriedade rural. Meu nome aparecia no final da página. Isso é uma fazenda? Não apenas uma fazenda, Helena. Ele virou o documento. É uma propriedade de quase 200 hectares em Minas Gerais, avaliada atualmente em aproximadamente 8 milhões de reais. Fiquei imóvel. Meu pai nunca havia mencionado aquilo. Por que ele faria isso? Ricardo respirou fundo. Porque seu pai descobriu algo sobre Marcelo. Antes que eu pudesse perguntar, meu telefone vibrou. Era meu irmão. Atendi. Onde você está? Isso importa? Você precisa voltar para buscar suas coisas. E não tente contestar o testamento. Papai deixou tudo muito claro. Olhei para Ricardo. Ele fez um gesto discreto para que eu não revelasse nada. Tudo bem, respondi. Marcelo riu. Você sempre foi a filha que não entendia como nossa família funcionava. A ligação terminou. Eu fiquei olhando para o telefone. Naquele instante senti algo diferente. Não era mais medo.
Era certeza. Meu pai tinha escondido alguma coisa de Marcelo, e pelo jeito como Ricardo estava evitando meus olhos, aquela fazenda não era o verdadeiro segredo. O que meu pai descobriu sobre meu irmão? Perguntei. Ricardo fechou a pasta lentamente. Antes de responder, preciso que a senhora entenda uma coisa. O quê? Ele apontou para uma segunda pasta, ainda lacrada. Se eu abrir isso agora, sua relação com Marcelo nunca mais será a mesma. Olhei para a pasta e pedi que ele a abrisse. Ricardo abriu a segunda pasta devagar. Dentro havia cópias de transferências bancárias, contratos e relatórios que fizeram meu estômago se revirar. Seu pai descobriu que Marcelo estava usando o dinheiro da empresa para cobrir dívidas pessoais, explicou. Ele não apenas estava endividado, estava prestes a perder tudo. Passei os olhos pelos documentos. Havia pagamentos para bancos, empréstimos particulares e transferências para empresas que eu nunca tinha ouvido falar. E meu pai pagou essas dívidas? Ricardo assentiu. Durante anos. Mas 6 meses antes de morrer, ele descobriu que Marcelo havia falsificado documentos para conseguir novos empréstimos. Fiquei em silêncio. De repente, tudo fez sentido. A pressa de Marcelo em assumir a casa. A certeza de que o testamento o favorecia. A maneira como ele me expulsara antes mesmo da leitura oficial. Ele não estava apenas tentando ficar com a herança. Estava tentando esconder o que havia feito. E a fazenda? Perguntei. Ricardo colocou outro documento sobre a mesa. Seu pai colocou a propriedade em uma holding familiar. Mas existe uma condição. Li a cláusula 2 vezes. A propriedade seria transferida para mim, somente se eu comprovasse que poderia mantê-la, sem assumir nenhuma das dívidas de Marcelo. Meu pai tinha criado uma barreira entre a minha herança e os problemas do meu irmão. Mas havia mais. No fundo da pasta, encontrei uma carta escrita à mão. Reconheci imediatamente a letra dele. Helena, se você está lendo isto, Marcelo provavelmente já tentou tomar a casa antes da leitura do testamento. Minhas mãos começaram a tremer. Continuei. Passei muitos anos acreditando que ser homem era suficiente para carregar o nome da família. Eu estava errado. Parei. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Meu pai continuava. Você foi embora porque eu fiz você acreditar que não pertencia aqui. Não repita meu erro com Sofia. Dê a ela um lugar onde ninguém possa dizer que ela vale menos por ser menina. Fechei os olhos. Então Ricardo disse. Há uma última parte. O quê? Seu pai marcou a leitura oficial para amanhã. Marcelo estará presente. Naquela tarde, Marcelo me encontrou na saída do escritório. Ele parecia confiante. Ainda dá tempo de você aceitar uma proposta minha, disse. Que proposta? Ele entregou um envelope. Dentro havia um cheque de 50 mil reais. Assine a renúncia. Pegue o dinheiro e vá embora com sua filha. Olhei para o cheque, depois para ele. Você realmente acha que 50 mil reais compram o meu silêncio? Marcelo sorriu. Você não sabe o que está enfrentando. Guardei o envelope na bolsa. Amanhã nós dois vamos descobrir. Na manhã seguinte, entrei na sala do advogado com a carta do meu pai dentro da bolsa. Marcelo ainda sorria. Ele não fazia ideia do que Ricardo estava prestes a ler. A sala de reuniões estava silenciosa quando entrei. Marcelo já estava sentado, confiante, ao lado de sua esposa, Patrícia. Ele me olhou de cima a baixo e sorriu, como se eu tivesse chegado ali apenas para assistir à vitória dele. Ricardo fechou a porta. Vamos começar. Ele abriu o testamento e leu primeiro a parte que Marcelo já conhecia. A casa e a participação na empresa seriam destinadas a ele. Marcelo abriu um sorriso. Eu disse que era isso. Ricardo não respondeu. Virou a página. Agora, a cláusula adicional. O sorriso do meu irmão desapareceu lentamente. Ricardo explicou que a fazenda de 200 hectares, avaliada em aproximadamente 8 milhões de reais, seria transferida para mim, desde que eu cumprisse uma condição. Não poderia assumir nenhuma dívida de Marcelo, nem permitir que a propriedade fosse usada como garantia. Marcelo levantou da cadeira. Isso é absurdo. Ricardo continuou lendo. Além disso, qualquer tentativa de Marcelo de vender, hipotecar ou transferir a casa ou a participação empresarial antes da regularização das dívidas pessoais resultará na suspensão imediata desses bens. Marcelo ficou pálido. Meu pai nunca faria isso comigo. Ricardo colocou os documentos sobre a mesa. Seu pai fez exatamente isso porque descobriu suas dívidas. Marcelo olhou para mim. Você sabia? Balancei a cabeça. Descobri ontem. Ele começou a respirar mais rápido. Ricardo então colocou a carta do meu pai diante de nós. Antônio pediu que eu lesse isto na presença dos 2 filhos. Ele começou. Meu pai escreveu que havia passado décadas acreditando que Marcelo era automaticamente mais preparado para carregar o nome da família. Mas, depois de descobrir os problemas financeiros do filho, percebeu que havia confundido privilégio com responsabilidade. Então veio a frase que eu nunca vou esquecer.
Helena, você não precisa provar que merece o que construiu. Eu deveria ter percebido isso enquanto ainda estava vivo. Senti as lágrimas escorrerem. Marcelo permaneceu imóvel. Ricardo terminou a leitura e apresentou os documentos financeiros. As dívidas de Marcelo ultrapassavam 3 milhões de reais. Sem a fazenda, ele não tinha como cobrir tudo. A casa que ele acreditava ter conquistado também estava comprometida por empréstimos. Ele cambaleou para trás. Não olhou para mim. Você ficou com a fazenda? Ricardo respondeu. Sim, legalmente ela pertence à senhora Helena Duarte. Marcelo tentou se apoiar na mesa. 8 milhões. Ele repetiu o número 2 vezes. Então seus olhos perderam o foco. Marcelo desmaiou diante de nós. Eu me levantei, mas não senti alegria. Senti alívio. Dias depois, voltei à propriedade com Sofia. Quando abrimos a porteira, minha filha correu pelo gramado. Mamãe, essa casa é nossa? Ajoelhei e abracei minha filha. Agora ninguém pode dizer que você não pertence aqui. Naquele momento entendi o verdadeiro presente do meu pai. Não eram os 8 milhões. Era a chance de quebrar uma tradição que tinha feito mulheres da minha família se sentirem menores por gerações. Meu pai percebeu tarde demais, mas percebeu. E pela primeira vez, eu não estava voltando para aquela família como a filha esquecida. Eu estava voltando como a mulher que havia construído seu próprio lugar. E dessa vez, minha filha entraria pela porta da frente.